Olá, olá, tudo bem? Estamos mais uma vez aqui. Hoje nós vamos falar sobre como apaziguar os pensamentos. Tem um autor chamado Joel Goldsmith e ele fala assim: comece a sua vida espiritual por compreender que todos os conflitos devem ser apaziguados dentro de sua consciência. Por quê? Todos os problemas que nós temos, eles são originados dentro da mente. A mente, ela acaba criando o nosso universo físico, digamos, a nossa vida física. Então, existe um estudo na nova ciência, nova medicina germânica, um médico lá estudou 40 mil pessoas e ele chegou à conclusão de que todas as doenças de câncer que ele estudou são primeiramente geradas dentro do cérebro, depois no corpo físico. Só que hoje eu falo que primeiro ele é formado na mente, para depois ser formado no cérebro, para depois ser formado naquele ponto do corpo. No cérebro, não no cérebro como doença, mas como programa. Então ele tirou radiografias, ressonâncias, e ele observou halos nas regiões onde o câncer é predominante, que no caso estava manifestando no corpo daquelas pessoas. Então ele estudou 40 mil pessoas. Não é por acaso que aconteceu um halo, mas são 40 mil pessoas que ele estudou. Então veja que isso não é coincidência. Então a mente ela acaba criando dentro do cérebro e o cérebro manifesta no corpo físico. Aí que mora o problema dos conflitos. Os conflitos, primeiramente, eles são gerados dentro da nossa mente. E à medida que a gente vai se envolvendo naquele conflito, naquele problema, ele vai criando novas ramificações, novos problemas. Então imagine, por exemplo, você ir daqui onde você mora até para Brasília. É Distrito Federal, Brasília. Então eu preciso pegar várias ramificações de rua, de estradas. Eu pego direita, esquerda, BR tal, até que chegue lá naquele destino final. A nossa mente também, dentro da mente, existem inúmeras ramificações, que são as conexões nervosas, conexões neuronais. E à medida que ele vai caminhando dentro da mente, com os pensamentos a pessoa vai se perdendo, vai ficando presa dentro daquela hipnose, dentro daquela crença. E aquilo vai se tornando verdade absoluta para aquela mente. Aí chega um momento que aquele problema ele se torna real na vida física da pessoa. Se torna real e a pessoa ela consegue ver e sentir aquele problema, aquele conflito. Então, quando começa a sentir conflitos, volte para dentro, acalme a mente. Se a gente for analisar o filme Matrix, quem não assistiu pode assistir, principalmente o Matrix 1, tem o agente Smith. O agente Smith, ele confronta com o Neo, que é o ator principal do filme, e esse agente Smith, ele acaba se multiplicando e interferindo o contexto real ou virtual ali do filme, e ele vai se multiplicando. Quanto mais o Neo luta contra o agente Smith, mais o agente Smith ele vai ganhando o poder de outras pessoas e ele luta, por exemplo, com a gente, esse agente se transforma em 2, 4, 8, 16 e 20. Quanto mais ele luta com o agente Smith, mais o agente Smith ele vai ganhando tamanho. Aí ele descobriu que se ele fugisse do agente Smith, o agente Smith ele acabava perdendo força como se fosse. Então, assim, dentro de nós, quanto mais eu luto contra aquele pensamento, mais ele manifesta na minha vida. Então eu preciso olhar para aquele pensamento e olhar para ele, é só uma sugestão, é só um pensamento, só uma sugestão de pensamento, não é nem pensamento. Aí eu consigo acalmar aquele pensamento. Porque realmente, se eu lutar, quanto mais eu luto, mais ele aparece, mais ele vai dominando a minha mente, vai dominando mais a minha vida. Isso acaba ficando desgastante. E acabo perdendo energia,
vou ficando cansado, doente e assim por diante. Então a dica é: resolva os conflitos dentro de você, dentro da sua consciência. Eu vou dar um exemplo que aconteceu uma vez comigo, na época da trabalhava em farmácia. O a farmácia, ela estava um período de baixas vendas, e o patrão veio falou assim: "Eu vou demitir", saiu um boato, na verdade, de que ele ia demitir alguma pessoa. Todo mundo ficou nervoso, todo mundo ficou, atribulado, todo mundo ficou pensativo, todo mundo começou a trabalhar o máximo possível para que aquela pessoa não ganhasse conta. E sem contar a parte psicológica dos pensamentos que começam a tomar conta daquela consciência daquela pessoa, daquele momento que nós estávamos sofrendo, não só eu, mas toda a equipe. Quando ele falou que era um boato e simplesmente se acalmou tudo, tudo foi embora e pronto. Então o conflito dentro de nós é a mesma coisa. Resolva o conflito dentro de mim, dentro de você, dentro de cada pessoa. Então, se eu estou com um problema, vá lá, converse com aquela pessoa, resolva o conflito com aquela pessoa. Se eu estou com um problema com o meu passado, eu vou lá no passado e resolvo. Estou com um problema no futuro, olha o futuro e resolvo. Tipo, entrega a inteligência infinita para Deus, o universo, para ele resolver. Vou trabalhar o dia de hoje, fazer o meu melhor hoje. E o resto, deixar para que ele vai se desenrolando com o passar dos dias, dos meses, dos anos. Mas eu preciso cuidar somente o melhor o dia de hoje, certo? Eu preciso projetar, programar o futuro, mas eu não preciso se preocupar com o futuro. Tá bom? Um forte abraço e até o próximo vídeo.